Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Michael Soares e hoje vamos começar mais um vídeo aqui no canal Espaço Geológico. Antes de começarmos, eu queria lembrar vocês para que nos curtam, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal, porque nós fazemos os vídeos com muito carinho para vocês, tá bom? E também a gente está com Apoia-se. Por quê? Porque a gente precisa contratar uma equipe para nos ajudar a editar os vídeos, fazer as divulgações pra gente, né? Porque o YouTube em si ele não está divulgando, ele não está compartilhando. Nós temos uma demanda muito baixa. Então, se você puder compartilhar, se puder se inscrever no canal e também nos ajudar no Apoia-se, a gente vai agradecer muito, tá bom? Então, hoje a gente vai falar de 3 doenças importantes nesse mês e o que a psicologia tem a ver com isso. Então, bora lá? Número 1, lúpus. O lúpus é uma doença inflamatória crônica e ela não é um câncer. Infelizmente, ela é autoimune, o que seria algo impossível de ser curado ou retirado do seu organismo. No caso, seu sistema imunológico não consegue criar anticorpos contra bactérias ou vírus estranhos ao corpo, onde acabam atacando as células e os tecidos saudáveis. Lúpus seria uma mancha avermelhada na área nasal. Sabe quando os desenhos animados ficam envergonhados ou apaixonados? Seriam essas manchas que ocorrem na pessoa. Foi por conta desse fenômeno que o médico francês Pierre Lazeneuve deu o nome à doença. Infelizmente, não se sabe como a doença se origina. Acredita-se que é um traço genético, mas também dão origens hormonais ou ambientais a essa doença. Como tal, ela ainda não tem cura e pode, se não tratada, matar. Mas o que mais incomoda em quem tem lúpus é o que ela pode causar. Como ela incha a parte do corpo afetada, algumas pessoas ficam com as articulações doloridas pelo inchaço. A pele manchada gera desconforto em alguns casos e em alguns outros também tem a queda de cabelo. Alguns casos bem antigos davam essa doença como um tipo de HIV, o que fazia muitas pessoas que tinham lúpus serem temidas de toque e como a maioria dos casos o inchaço é no rosto, gera um traço diferenciado, causando vergonha nas pessoas e até incômodo, fazendo tais pessoas se afastarem socialmente e até não quererem mais sair de casa. Lúpus ainda pode gerar dor no peito, dificuldade em respirar, palidez da pele e mucosa, hematomas, aumento do sangramento menstrual e nas gengivas, pressão alta, inchaço nas pernas, urina espumosa ou pouca, insuficiência renal e alterações neuropsíquicas. Se não orientado, muitos casos de pessoas com lúpus podem gerar desconforto social, dificuldade de se relacionar socialmente, romanticamente e até sexualmente, e muitos desgastes sobre a autoimagem. Podem gerar crenças limitantes e gatilhos mentais devido a algumas situações como ficar seminu em alguns lugares sociais ou até mesmo ter que fazer atividades físicas saudáveis. O lúpus é uma doença reumática, assim como transtornos psicológicos graves. Terão fases de maiores ou menores impactos, e é sempre bom dar ótimas dicas como procurar sempre um reumatologista, usar protetor solar, tenha sempre atividades físicas regulares, evite cigarros ou substâncias que podem ter alterações psicoativas, evite anticoncepcional com estrogênio, alimentação saudável sempre e terapia. Se você conhece alguém que tem lúpus, mande esse vídeo. É bom se cuidar e qualquer dúvida procure seu psicólogo ou um reumatologista para lhe explicar da melhor forma. Número 2, fibromialgia. Outra doença reumática, porém não inflamatória, que gera uma dor crônica em várias partes do corpo, além de fadiga e distúrbios do sono. Estudos apontam que essa doença não necessariamente é uma doença psicológica ou fantasiosa. Trata-se, na verdade, de um processo do sistema nervoso central, onde as mensagens que são passadas para o cérebro vão intensamente e geram impactos no sistema. Nosso corpo é dotado de neurotransmissores chamados nociceptores. Eles são os neurotransmissores da dor. Nós recebemos tais descargas sempre que nosso corpo recebe um impacto. Alguns impactos são do próprio corpo com as articulações, onde os ossos se tocam
ou músculos torcem. Tais mensagens são mandadas para o nosso cérebro, gerando a famosa dor nas costas ou dor no pescoço, e etc. Para alguém com fibromialgia, além dessa dor ser muito mais intensa, dores que nosso cérebro tais não gerassem devido a um limiar, neste caso é ignorado pelo sistema nervoso central e gera uma dor tão grande que pessoas com essa doença não conseguem às vezes nem se mexer, se levantar ou até mesmo ficar paradas em um só ponto para não sentir dor. Os maiores sintomas são dores no corpo, alteração do sono, fadiga e cansaço e depressão. Algumas práticas são importantes, como exercício físico natural, como caminhadas, yoga, natação, hidroginástica, pilates, entre outras atividades. E o principal, terapia. Orientação do médico é importante, principalmente no começo. Porém, esse processo é multidisciplinar. Parando um, você não ajuda o outro. Se liga. Número 3, Alzheimer. Talvez a mais difícil das 3 doenças, na minha opinião. Ela é um transtorno neurodegenerativo progressivo. Sim, ela não vai parar. Entre outras palavras mais cruéis, os seus neurônios vão morrer até parte do seu cérebro parar de funcionar. Basicamente é isso. Normalmente, nosso cérebro é composto de 5 importantes lóbulos. O frontal, que seria o do desenvolvimento, comportamento e pensamento. O parietal, que seriam as funções básicas como dor, tato, sensação, necessidade, temperatura e pressão. O temporal, que seria a memória e os estímulos auditivos e também é responsável pelas necessidades de se alimentar. O occipital, que seria responsável pelos olhos e pela locomoção, aonde ficam o cerebelo, e por último, o insular, onde teria a responsabilidade pelos sentidos, pelas necessidades, pelo sono e também onde se desenvolvem nossos neurônios que vão ajudar o resto do corpo. Então, no caso, a têmpora e o insular são os que mais trazem problemas nesse caso, já que os maiores sintomas são esquecimento ou perda da memória recente, irritabilidade devido a repetições simples, dificuldade de orientação de espaço e tempo, incapacidade de elaborar estratégias ou resolver problemas. Infelizmente, por ser uma doença ainda sem cura, é muito difícil para a família lidar com o processo. Nesse caso, nós sugerimos terapia para a família, às vezes como um todo, para reforçar posições, critérios e aceitações sobre a doença. Ela é uma doença dita como genética, logo, é importante ter ciência que ela pode ser prevenida, tomando certos cuidados simples como exercícios físicos, leitura, dormir adequadamente, evitar situações estressantes. Para tratar uma pessoa com Alzheimer, colocaremos na descrição desse vídeo um site que pode te orientar. Porém, procure ajuda profissional, médicos, neurologistas e psicólogos especialistas que vão poder te ajudar nesse processo, tá bom? Bônus. Número 4, leucemia. Quem aí não lembra da Carolina Dickman ficando careca com a música Love by Grace da Lara Fabian? Então, naquela época mal se sabia dessa doença, mas neste caso ela é um tipo de câncer que ocorre na formação das células sanguíneas, dificultando a capacidade do organismo de combater infecções. Ela atinge tecidos incluindo a medula óssea e existem vários tipos. Ela é uma doença rara no Brasil, porém importante para ser lembrada. A causa ainda é desconhecida, porém sabe-se que as substâncias químicas como cigarro, gasolina ou produtos químicos, gases inflamáveis, agrotóxicos, exposição à radiação e, em alguns casos, doenças hereditárias fazem com que essa doença surja. Em muitos casos, a chance de cura para crianças é de até 90% e de até 50% em adultos até 60 anos. Infelizmente, não existe uma cura, somente tratamento. E é por isso que a terapia é importante, já que o tratamento normalmente é por quimioterapia, imunoterapia, radioterapia ou transplante de medula, gerando perda de cabelo, emagrecimento, fraqueza, indisposição, constipação, em alguns casos, perda de alguns órgãos digestivos ou até reprodutor. É preciso ter a família apoiando, principalmente um médico especialista onde a pessoa possa se apoiar. Terapia ajuda muito, não só no tratamento, mas no pós, já que pode ser uma doença que tenha um retorno. Lembre-se
que todas essas doenças precisam de uma análise com seu médico, e a terapia virá para ajudar, orientar, ouvir e participar como cliente/paciente em todas as fases da doença, tá bom? Se você gostou, comenta, curte, compartilha e não se esqueça de nos apoiar lá no Apoia-se, tá? Então, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!